Bom dia, Paulo. Bom dia, Breno. Tudo bom? Tudo jóia e com você? Como Deixa está? tudo certo. Deixa só eu colocar a mensagem fixa aqui. Beleza, só vou ajustar uma coisinha também para ficar mais Tá bom. fácil aqui. Boa. E aí, tudo bem por aí? Tudo certo. Tudo certo. Isso aqui. Pronto. Bem, bom dia, Breno. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É super prazer a gente estar aprofundando essa parceria aí, né, da Gove com a Basilab. É, enfim, se eu puder, queria já começar a te perguntar, né? Me conta, Vamos. qual é a importância aí que você vê do uso de dados, né, nesse período de pré-campanha? Boa, bom dia aí, Paulo. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, primeiramente, pelo convite. É um prazer para a gente da Gov poder participar desses ambientes, que discutir algo que é tão relevante para a gente, né? E dados é algo que para a gente é muito relevante, né? Hoje a gente trabalha aí com nosso foco é trabalho com prefeituras municipais, né? E a importância do dado para tomada de decisão é algo que nos guia muito no desenvolvimento das nossas ações, né? E aí é por isso que a gente traz um pouquinho desse contexto para campanha para esse ano de eleições 2020, né? Então, tentar e trazer um pouco da visão da importância de pensar dados, entender a realidade da localidade, para que aí consiga se pensar em políticas públicas, em campanhas, né, e até mesmo em plano de governo aí, que seja mais baseado em dados, mais baseados em evidências. É, os dados eles têm suas limitações e tudo mais, mas já é uma coisa que consegue trazer para o candidato, para a candidata, um panorama aí da localidade, da cidade, do município, né? Então a gente entende que essa parte, analisar os dados do município, é muito importante, extremamente importante para qualquer pessoa que pensa aí em assumir um cargo, seja no executivo ou seja no legislativo municipal. Legal. Uma das coisas que a gente estava conversando um pouco antes, né, quais são os tipos de informações que vocês levantam hoje na Gov? Legal. Bom, quando a gente está atuando junto ao município, né, quando a gente trabalha com o município, com a prefeitura municipal, isso já quando a gente faz uma parceria com o executivo municipal, a gente levanta vários dados ali da própria prefeitura, mais relacionados à parte financeira, orçamentária e fiscal, né? Então a gente analisa vários dados ali do orçamento municipal para conseguir facilitar o dia a dia do gestor público municipal, tá? Hoje a gente tem uma situação em que, em média, os gestores públicos eles tomam decisão com baixa eficiência, tá? Eles não é um processo muito eficiente para tomada de decisão e muito porque eles usam muito pouco a tecnologia e outras ferramentas que eles têm à disposição, né? Então a gente vê que essas decisões que são tomadas pelos gestores, elas são tomadas com baixa eficiência, né? Eles não utilizam os dados da forma correta. Isso pensando no universo, que é o universo que a gente mais trabalha, que é esse executivo municipal, que são as prefeituras e tudo mais, né? E aí quando a gente volta um pouquinho para trás, pensando nas pessoas que ainda não estão no executivo municipal, Paulo, aí a gente começa a buscar como que que essa pessoa que está pleiteando um cargo, que informações ela consegue ter a seu acesso para conseguir ter maior embasamento sobre a localidade, né? E aí são dados diferentes, né? Que aí o candidato, a candidata, ele consegue buscar. Porque esses dados que eu estava falando anteriormente, quando a gente trabalha com o município, são dados mais, como que eu posso dizer, que por mais que sejam dados públicos, é difícil para um candidato, para uma candidata conseguir analisá-los, né? E ela, e assim, mesmo que consiga analisá-los, tem muita informação ali que talvez não faça tanta, não tenha tanta relevância ali para o candidato para a candidata.
Já o candidato ele tem que ter uma visão muito mais ampla de todas as áreas, não somente, por exemplo, finanças públicas, orçamento público, mas ele tem que ter uma visão, por exemplo, como está a educação no município, como está a saúde, saneamento, segurança, embora a segurança não seja de responsabilidade do município, é muito importante que para pensar em outras políticas públicas que o gestor entenda a realidade disso, saneamento, aí vão várias áreas, vários dados aí que é interessante aí que a candidata se aprofunde. A gente pode falar um pouquinho mais desses dados aí, entrar em detalhes deles, quais seriam, tá? Mas de forma bem resumida, Acho que a é gente importante. pode. Pode falar, Pedro. Mas eu até queria comentar, eu quero que você entre mais em detalhes, sim, disso. Mas, por exemplo, dados orçamentários, muitas vezes são bons, sim, para a gente criar material em períodos de pré-campanha. Vocês desculpem, meu gato entrou aqui na vídeo. Mas vocês têm essa possibilidade de usar também esse trabalho com dado orçamentário, por exemplo, remanejamento de gasto. Essa semana foi muito foi crítico, né? A notícia de que o governo federal tirou gasto do Bolsa, fez um remanejamento de gasto do Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação, né? Que é um absurdo, né? E óbvio que quem está tentando se projetar a um cargo, né, pode e deve trabalhar, por exemplo, a crítica sobre esse fato, né? Ou mesmo, eu tenho tido experiência com outros pré-candidatos que têm usado dados orçamentários da Câmara local para fazer essa relação custo-benefício, né? Do tipo, olha quanto é que custa isso aqui por dia e olha o que eles estão produzindo. Né? Paulo. Oi, voltou. Paulo. Ótimo. Era voltou. eu que tinha caído aqui ou foi você? Não sei. Eu perdi um pouquinho. Entrou uma ligação aqui. Entrou uma ligação e deu problema. Desculpa. Não, imagina. É o tipo de coisa que não dá para controlar aqui. Sim. Incrivelmente, ainda tem gente que liga em 2020. Mas vamos lá. Então. E aí você tinha falado também de depurar um pouco mais, de falar um pouco mais sobre esse tipo de dados, né? Vamos pegar, por exemplo, essa questão de orçamento e finanças aí que você comentou por cima, deu uma visão aí do que seria interessante para o candidato, né? Bom, aqui na Gov a gente tem, por exemplo, um diagnóstico que a gente faz, que é um diagnóstico socioeconômico, que a gente consome dados secundários dos municípios e está disponível para qualquer candidato que queira. É só entrar no nosso site, né, gov.digital, lá tem um item de eleições 2020, a pessoa consegue solicitar o diagnóstico do seu município. Nesse diagnóstico, Paulo, a gente traz uma questão de dados de finanças públicas, tá? E aí, quais dados de finanças públicas a gente julga relevante aí para o município, para o candidato entender um pouco mais ali sobre a realidade dele? Bom, a gente julga relevante ele entender um pouco do equilíbrio fiscal, né? Então como está a questão de despesas e receitas ali, né? Se está positivo, se está negativo. Tem uma visão já voltada mais para a composição da receita, então entender de onde está vindo a receita do município, é transferências, é receita tributária, de onde está vindo, e uma decomposição das despesas também. Então quanto que eu gasto com educação, quanto que eu gasto com saúde e tudo mais. E aí a gente vai detalhando outros itens. Por exemplo, a gente consegue ver como que está a arrecadação de IPTU, por exemplo, no seu município e como estão em municípios similares. Então, isso dá uma visão para o candidato, para a candidata, de entender, olha, esse número cru, talvez, por exemplo, vamos chutar aqui, R$100 per capita de IPTU. Está chutando aqui. Poxa, é muito difícil para um candidato, para uma candidata, saber se aquilo é bom, aquilo é ruim. Né? Tem vários efeitos, tem várias coisas para entender ali. Nesse diagnóstico, por exemplo, a gente traz duas visões. A gente consegue ver a evolução disso nos últimos anos,
né? Então, poxa, se o seu município está aumentando, está diminuindo, e como que a gente está em relação aos municípios similares, né? E aí isso vai dando visão para a gente. Isso a gente tem algumas fontes de receitas, né? PTU, ISS, TBI, tem questão disso de algumas transferências, que são as principais, principalmente transferências de educação, saúde, e temos também do ponto de vista do gasto. Quanto que, até um ponto que eu acho que talvez faça muito sentido, principalmente para quem é candidato legislativo, dar uma olhadinha. Por exemplo, a gente olha, bota lá qual que é a despesa média por servidor no município, né? A gente consegue ver quanto que gasta, média, na média, né, a gente pega todo o que é gasto com o pessoal e divide pelo número de servidores. A gente consegue ver qual que é a média ali no seu município, em municípios similares e municípios similares no Brasil. Então a gente consegue ter uma visão ali que já é interessante para o gestor, para o candidato, para a candidata que está pleiteando um cargo aí. Tem outras informações, Paulo, que pode ser interessante que o candidato que a candidata busque. Tá? Só que aí é um pouco mais difícil dele ter acesso a essas informações. Não é que é difícil ter acesso. O acesso está lá, pelo portal de transparência do município, pelo portal de transparência da Câmara ali, você consegue ter acesso a várias dessas informações. Só que essas informações, elas não estão de um jeito de fácil entendimento, né? As informações estão lá, na maioria das vezes, os órgãos eles são obrigados a reportar, a deixar todos os dados lá, mas não é um sistema que é tão fácil de ser utilizado para ajudar o candidato ou a candidata, tá? Então esse é um ponto. Por isso que nesse diagnóstico que eu comentei, Paulo, a gente traz algumas coisas que aí a gente consegue gerar em larga escala para vários municípios aí, que vai atendendo a mais candidatos e candidatas. Perfeito, muito legal, Breno. E você pode falar que fontes que a gente poderia usar para levantamento de dados, quando não tem dado, às vezes em base pública? Como é que a gente trabalha essa questão? Vamos lá. A gente tem algumas temáticas que hoje a gente tem muitos dados e outras que a gente tem muito pouco. Tá? Você pega, por exemplo, cultura, meio ambiente, são temáticas que é muito difícil você ter dados. Mobilidade também. Mobilidade também é uma temática que é muito difícil a candidato ou candidata buscar dados aí. Por outro lado, a gente tem algumas temáticas que são já são um pouco mais trabalhadas, como, por exemplo, educação. Educação, saneamento é uma, também que tem vários dados, mas a gente vai entrando em várias limitações, né? Bom, o que eu sugiro aí para os candidatos e para as candidatas? Que busquem fontes que já, de certa forma, agrupam isso, tá? Então, por exemplo, o próprio diagnóstico que a gente oferece lá no nosso site, ele já agrupa indicadores e informações em 7 temáticas, tá bom? Se a pessoa, por exemplo, se ela tem interesse em conhecer mais de educação, ela pode, por exemplo, ir direto na fonte, que normalmente vai ser o INEP, né, onde tem a maioria dos dados, né, o INEP, que é um órgão do Ministério da Educação, ou ela pode, talvez, por exemplo, ir no QEDU, que é um outro site, né, em que ela consegue ter acesso a várias informações de dados municipais ali, não só municipais, mas dados de educação, né? Então ela consegue ir trabalhando ali. Você pega outros dados, dados de segurança. Dados de segurança pública, eles são muito complicados, né? São muito complicados porque dados de segurança pública normalmente são estaduais, aí alguns estados descem no nível municipal de uma forma diferente de outros, então fica até difícil ter uma visão assim comparativa. Alguém aqui até perguntou qual é o site. O nosso site para pedir um diagnóstico do município é gov.digital. E aí, para cada uma das temáticas, acaba tendo outros sites também que ajudam, né? E da educação, como eu comentei, é o QEDU, né? Que é QEDU. E aí, Paulo, a gente tem vários outros pontos que a gente vai trabalhando aí. Por exemplo, um deles é o saneamento, dados de saneamento. Dados de saneamento, a gente tem muito dado de saneamento. Só que a gente enfrenta um problema que quem fornece os dados de saneamento quem fornece os dados são as próprias prestadoras de serviço. E aí pode ser que tenha algum dado, alguma informação que, poxa, pode ser que errou na hora de inserção de dados, que teve alguma outra alteração ali que aconteceu de um processo que pode influenciar na qualidade do dado, né? Então a gente vê, por exemplo, que quando saiu o último resultado, tinha um município que, eu não lembro exatamente, não sei se era Londrina, que o dado dava que era mais de 100% da população que tinha acesso à água. Poxa, não tem como ser mais de 100% da população, né? Então tem algumas limitações aí que a gente acaba entrando dependendo da temática, dependendo do dado, né? Então o que eu sugiro busquem orientações e lugares em que vocês conseguem pegar isso mais consolidado
E a partir do momento que você quer aprofundar em alguma temática, que você vai na base direta, que aí você consegue trabalhar de forma mais assertiva, buscando os dados que fazem mais sentido para você ali e trabalhando eles da forma como você achar que faça sentido para você. Muito legal. E muito importante falar, né, o que dá para fazer com esses dados, né? Então, por exemplo, o Kedu tem lá o dado sobre o IDEB municipal, né? Ou sobre o nível de aprendizado no início do ciclo de aprendizado, no fim do ciclo de aprendizado. E dá para tirar uns dados muito interessantes daí, né? Eu estava analisando dados, por acaso estava analisando dados do IDEB para um cliente essa semana, e a gente estava vendo justamente como, por exemplo, o Brasil tem um problema sistemático no ensino de matemática. Isso dá para ver com o dado, né? E quando a gente se apropria disso, mostra para as pessoas, né? Olha, o problema está centralizado aqui, a gente não vai conseguir ter um desenvolvimento científico, por exemplo, adequado, de formação de engenheiros, de formação, enfim, de profissionais da área de exatas, se lá na base a gente não está conseguindo ensinar uma matemática básica, né? Se o aluno está se formando, então assim, não é o uso do dado pelo dado, né? Não é o dado duro, é usar o dado para trazer informação de qualidade para uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem. E para suportar o teu discurso, né? Para se mostrar como liderança, para mostrar que você entende daquilo. E conseguir gerar essa conexão, né, entre o dado e lá na frente uma proposta de campanha. Então, o que eu falo muito com clientes bem, essa pesquisa, aliás, a gente lançou um livro na semana passada, e a primeira parte que a gente fala é sempre, faça a sua SWOT, e logo depois é a questão de diagnóstico de dados, porque esses dados eles vão servir tanto para você fazer uma produção de conteúdo, né, por exemplo, uma análise desses dados frente ao teu público, quanto para fazer até cobranças ao setor público, né, às vezes quando o dado não está disponível ou quando o dado é muito ruim, cobrar um planejamento do setor público. Você, como líder de um município, pode muito bem fazer isso, acompanhar a evolução dos dados e criar hipóteses sobre o porquê o dado melhorou, porquê que o dado piorou, né? Acompanhar junto pesquisas acadêmicas do assunto. E tem uma outra coisa muito legal que a gente fala nesse campo de uso de dados e de planejamento, que é trazer esses dados, por exemplo, para aquecer reuniões de planejamento de mandato, né, de plano de governo ou das ações que vão ser feitas, porque você vai passar a trabalhar com uma base mais forte de dados e que a partir daí as pessoas vão saber, né? Não, realmente o problema ali do IDEB é matemática. Não, o problema da saúde é posto nesse determinado território aqui. Então, assim, o uso de dados é o que nos permite fazer política pública eficiente, mas também fazer uma campanha eficiente, né? Exatamente. Tem outros exemplos aí de uso em campanha que você acha que poderiam ser feitos com dados, Bento? Você gostaria de comentar? Tem sim, tem sim. Só complementando uma parte que você mencionou, que eu acho bem relevante, a gente até já até comentei um pouquinho sobre ela ali, mas é que o dado por si só, se pega simplesmente o número, ele não vai trazer grandes informações ali. Né? O que a gente costuma aconselhar o pessoal aqui? Bom, olhar o número, vamos pegar o IDEB que você comentou aí. O IDEB, a gente consegue ver a evolução do IDEB ao longo dos anos aí, ele é bianual, né? A gente consegue ver a evolução dele ao longo dos anos. A gente consegue ver qual que é a meta estabelecida para a sua cidade, e a gente consegue também fazer algumas comparações com municípios similares que parecem com vocês. Né? E isso dá para a gente consegue vislumbrar se pelos valores de referência que a gente tem ali, se o seu município está bom ou está ruim. Lógico que se ele estiver bom, ele ainda pode ter que aprofundar mais ainda, porque o IDEB pode estar muito bom, mas pode ter alguma região da cidade que está com o IDEB baixo. Então é interessante ir descendo nesse nível. Né? É igual outros dados. Poxa, é legal você conhecer
dados de saúde, por exemplo. É legal você saber sua cidade, saber sua evolução, saber a região, mas é legal também você saber a referência da OMS. Né? Pode ter alguma referência ali que é interessante você ter ideia para pensar em políticas públicas, e pensar em plano de governo e ações. E aí, Paulo, esses dados, eles vão muitas vezes orientar as propostas que você pretende ali, que o candidato e a candidata pretendem ali. Então, poxa, olha, eu identifiquei que meu município está com INDEB baixo, os municípios vizinhos estão com INDEB bem maior. Poxa, por que está assim? Qual que é a diferença? Vamos entender, vamos olhar o que tem nessas localidades ao lado aí, que projetos eles estão fazendo. Né? Será que tem algum projeto legal que eu possa usar como boa prática aí? Poxa, é uma referência. O município tal fez tal política pública. Vamos olhar, vamos entender como que ela foi feita. Nem sempre, Paulo, dá para copiar e cruzar colar. com o nível de investimento, por exemplo, Exato, né? exato. Conversar com o secretário municipal de educação desses municípios Isso, vizinhos, porque muitas vezes tem essa questão do dado, mas tem muita informação que o dado não dá e que você vai precisar se total, relacionar com o setor público para levantar, né? total. E assim, Paulo, são 5.570 municípios no Brasil. Qual que é a chance de só o seu município ter aquele problema e nenhum dos outros já ter tido, já ter enfrentado ou ter? Né? Então, assim, não precisa reinventar a roda. Você tem que tentar buscar referências, localidades, bons gestores que implementaram algo e buscar essas informações. Nem sempre vai ser tão fácil, nem sempre vai ter alguma política detalhada na internet explicando o que foi feito, os resultados, nem sempre é esse o caminho. Por isso que tem toda essa questão de relacionamento, de buscar contatos, entender essas políticas públicas e pensar, olha, não é porque a política pública deu certo naquele município que vai dar no meu. São realidades diferentes. Por isso é importante os dados. Eu entendo a minha realidade, eu busco referências em outros locais e eu vejo se o que foi implementado lá é adequado ao meu município ali. Faço os ajustes que eu julgo necessário para pensar em plano de governo e propostas. Essa é a base. Uma outra fonte que eu lembrei agora, que é muito interessante, a ENAP tem um banco de dados de casos de gestão pública, né? No site da ENAP tem alguns casos muito interessantes e tem muito essa base, né, de política baseada em evidência. Então tem muito esse cruzamento do dado com o resultado. Então pode dar alguns Exatamente. insights muito interessantes também, né? Por que isso? Porque mesmo que alguém que esteja no legislativo, né, e a maior parte das campanhas hoje é para o legislativo, apesar da gente vai ter aí também as campanhas para prefeito, mas comparativamente são muito menos candidatos a prefeito do que candidatos ao legislativo. Mas mesmo candidatos ao legislativo, esses casos que analisam mais a questão do executivo, né, eles podem ser muito úteis, porque são muitas vezes questões que podem ser reguladas, influenciadas, fiscalizadas pelo legislativo, né? Então, muitas vezes o pessoal que está concorrendo ao legislativo se afasta um pouco dessa noção do executivo, porque se foca muito ali na questão do legislativo, principalmente. Agora, muitas vezes esquece que uma das funções principais, se não a principal do legislativo, é fiscalizar o executivo. Exato. Então, que em última análise, todo dado de desempenho do executivo pode ser usado por alguém que está tentando concorrer aí ao legislativo, né? Com certeza, com certeza. Essa é muito importante, assim, entender, independente se é legislativo ou executivo, entender a realidade do seu município para pautar as conversas. Até mesmo porque a população, em grande medida, um pouco, o cidadão médio talvez ele não entenda tantas diferenças do que um vereador pode fazer, do que um prefeito pode fazer, né? E ele quer essas respostas de qualquer pessoa que o represente, seja no executivo, seja no legislativo. Então é muito interessante que o vereador, que o candidato a vereador, a vereadora, ele esteja munido dessas informações para conseguir ter essas conversas de qualidade com o cidadão, com os seus possíveis eleitores ali, né? Porque essas demandas vão vir para ele. As demandas não vão chegar só para a prefeita, para o prefeito, vão chegar para os vereadores também. Então esse entendimento ele é muito interessante que seja feito por todos. Na verdade, acho que chega primeiro no vereador, inclusive, do que no prefeito, né? O prefeito tem algumas camadas ali, enfim, algo natural, inclusive, do cargo, da demanda, da posição, né?
E, enfim, eu já tive algumas experiências em prefeitura, nessa parte de planejamento. E, por exemplo, uma coisa que eu via muito em prefeitura de interior é que muitas vezes os dados não tinham qualidade, né? Ou porque não se valorizava a gestão de dados, a entrada de dados, ou porque não tinha funcionário mesmo, gente capacitada para fazer aquela entrada de dados. Inclusive, a minha temática do mestrado foi na área de gestão pública e foi na área de implantação dos indicadores dos ODS em municípios, né? E, então, assim, na municipalização, né? De como é que você pega esse conjunto de indicadores aqui que foram um grande acordo internacional e transforma isso em realidade local. E uma das grandes dificuldades que eu consegui observar na implantação desse tipo de questão, por exemplo, foi justamente essa questão da qualidade dos dados. Então, me fala um pouco, assim, quais são as limitações, assim, até onde dá para ir com o uso de dados, até onde não dá para ir e o que a gente tem de solução para superar? Eu vou, Paulo, abrir um parênteses aqui para trazer uma visão que a gente tem aí principalmente da realidade das prefeituras, tá? Bom, prefeitura não é um órgão que está preparado para enfrentar o que a gente está enfrentando agora, que é uma pandemia e trabalhar remoto, essas coisas assim. A infraestrutura de uma prefeitura nessa área de tecnologia ainda é muito arcaica, né, Paulo? A gente vê, por exemplo... Salvo raríssimas exceções, né? Raríssimas exceções. Aqui em São Paulo, onde eu estou, apesar de carioca, o uso de tecnologia é muito forte, é muito interessante, né? Teve um trabalho muito importante feito aqui pelo secretário de Inovação e Tecnologia nessa área de digitalização, de acesso, né? De desburocratização, tempo de abertura de empresa. Tem alguns bons exemplos, né? Tem, não, e tem mas alguns concordo bons exemplos muito em contigo. municípios. Desses 5.570, 5.500 são muito ruins. Tem alguns bons exemplos. Se a gente tiver 70 bons, é muita coisa. Exato, tem alguns bons exemplos até em cidades menores, tá? Isso acontece também. Então, cidades menores são bons exemplos. Mas quando a gente olha a grande realidade, quase a totalidade desses municípios, por exemplo, as pessoas que cuidam da área de tecnologia da informação TI são as pessoas que estão ali para conectar o projetor, para ajustar algum problema que a gente teve no computador. Ainda a gente não tem aquela visão da importância dessas pessoas da área de tecnologia e de dados para a administração pública municipal. Ainda não virou essa chavinha. Tá? Hoje a gente vê várias empresas, várias organizações privadas que essas áreas são muito bem reconhecidas e têm um potencial muito grande de auxiliar, de fato, a tomada de decisão das organizações. Quando a gente olha para município, essas áreas de tecnologia de informação, TI, informática, ainda está muito atrás do que poderia estar. Né? Um potencial muito aquém do que a gente esperava, né? Do que a gente vê em outros setores. E nessa linha, Paulo, isso acaba influenciando também essa visão de dados dentro do município. Tá? Tem muito município que não consegue ter um painel com os principais indicadores do município, com vários dados ali, fica muito distante deles. É uma coisa que ainda é um pouco quase que surreal para eles ali. Eles não têm, simplesmente não tem, porque não tem gente que trabalha esses dados, pessoas que tenham uma habilidade com isso. Isso a gente vê que tem mudado um pouquinho, tá, Paulo? Tem evoluído. Tem evoluído por quê? Pandemia, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, precisa trabalhar remoto, já começa a ter essa visão de tecnologia um pouco mais profunda. As próprias pessoas que estão ingressando no setor público, por serem pessoas obviamente, mais jovens do que as que estão saindo, né? O ciclo, são pessoas que já têm uma visão diferenciada daquelas que estavam. Né? E a própria demanda pela população. Poxa, eu quero renovar a minha CNH, eu não quero ter que ir no Detran. Eu quero tentar fazer as coisas pela internet. Olha o deslocamento que eu vou ter que ter, eu tenho que parar metade de um dia de trabalho e fazer isso. Poxa, eu quero pagar, preciso pagar IPTU, poxa, preciso que tudo esteja de forma muito fácil no site da prefeitura. Né? Então tem essa demanda da população. Né? E a gente espera muito que com essa pandemia, com o que a gente está vivenciando agora, que isso de certa forma, se posso dizer que saia alguma coisinha boa dessa confusão toda, que pelo menos consiga mudar essa mentalidade um pouco do setor público e ajustar isso, que seria muito relevante para a administração pública e para o cidadão. Mesmo no setor privado, né? Aliás, eu acho interessante essa relação
tecnologia, pandemia, porque isso também nos traz dados para trabalhar uma pré-campanha, né? E às vezes a gente fala de dado só como um agregado de número, mas a gente tem essa coisa do dado que é, por exemplo, a gente vai passar por uma transformação digital. Uhum. Por exemplo, né? Tem até aquele meme que rolou no início da pandemia, né? Quem foi o grande responsável pela aceleração digital da sua empresa? Ah, o head de tecnologia, o CEO. Não, bicho, foi a pandemia. A pandemia provou que todo mundo pode trabalhar de casa. Isso é um dado, né? Como é que os municípios agora vão se adaptar a isso, por exemplo? Tem uma questão que eu acho super interessante, eu particularmente tenho pensado muito, né? Como eu falei, sou carioca, vim para São Paulo, para estar aqui próximo do centro financeiro do país e tal. Mas isso vai fazer sentido num mundo no qual você vai poder trabalhar de onde você quiser? E aí, como é que os municípios estão se adaptando ou vão se adaptar para atrair pessoas como eu? Né? Eu estava conversando com outro amigo aqui de São Paulo outro dia, que ele estava falando, bem, eu vou me mudar para Sorocaba, porque é 1/3 do aluguel, eu estou a 1 hora e pouco de São Paulo, qualquer coisa que eu preciso fazer aqui. Tenho qualidade de vida e tal. Então, isso a pandemia vai mudar a própria dinâmica, né? E já tem vários relatórios, já tem, assim, o que mais tem aqui é coisa do pós-pandemia, para que... E, assim, eu acho legal falar também desse tipo de dado, né? De dados que estão por vir, de dados que já dá para se fazer a leitura observando o cenário, né? E talvez trazer alguns dados, porque, por exemplo, outras coisas importantes em termos de dado para uso em campanha, a gente teve muito dado agora sobre como aumentou, por exemplo, o uso do Instagram, né? E do Twitter no meio da pandemia, porque está todo mundo em casa o tempo inteiro. E aí isso acabou... E isso gera oportunidade de ação também para os pré-candidatos, né? Então, tem que estar muito atento a todo tipo de dado, e não só esse tipo de dado consolidado, né? Dali. E uma coisa também é como é que a gente supera isso, né? Então, por exemplo, se eu não tenho qualidade de dado local sobre educação, sobre saúde, por exemplo, vai ter que gastar só no sapato, né? Agora vai ter que gastar, na verdade, pacote de dados. Mas vai ter que conversar com as pessoas que estão ali na linha de frente disso, para fazer um diagnóstico, para entender quais são as dificuldades desses profissionais, se for o caso, entrevistar, conversar com o secretário local, para levantar quais são as questões que estão pegando ali e o que poderia ser feito para melhorar, né? Porque também o que a gente vê, né, Breno, é muito pouca... Isso foi outra coisa que eu também observei muito no mestrado. A gente tem muito pouca cultura de gestão. Uhum. Né? E aí você trabalha justamente nessa relação com municípios, né? Como é que você vê essa questão? Porque muitas vezes não se valoriza planejamento, né? A gente não tem uma cultura de planejamento. Isso eu vejo com os meus clientes, por exemplo, que muita gente tem muita dificuldade de fazer uma planilha. Oi, voltamos. Peraí. Voltamos. Não sei Minha conexão agora, não... se foi eu ou se foi você. Não. Acho que agora foi minha conexão. Mas eu acho que eu peguei toda a pergunta, tá? Vamos falar um pouquinho aqui. Paulo, a primeira coisa que você estava falando é dos dados eles serem, de certa forma, não são suficientes para o entendimento da realidade. E, de fato, não são. Né? A gente tem vários outros meios aí de entender a realidade que são tão importantes quanto e são complementares. Né? Tem toda a questão de ouvir a população, entender a demanda da localidade. E, assim, os dados, às vezes, podem mostrar que, poxa, o IDEB de uma região da localidade, um bairro de um município está baixo, mas o problema lá pode estar sendo muito maior o saneamento. Pode ser que a pessoa lá está saindo de casa, está com esgoto na porta de casa, sabe? Então, assim, é interessante você entender os dados, mas você tem que entender, ouvir muito também a população.
e ver o que fazer essa complementariedade, né? Olhar, os dados trazem uma coisa, os dados trazem uma visão, mas o que a população ali está querendo, o que eles estão precisando, e o que eles estão buscando, o que eles almejam. Às vezes eu posso tentar fazer uma política pública voltada para a saúde, né, muito forte, e o que eles estão querendo é outra coisa. Ou vou ter que ter o trabalho de convencê-los de que essa primeira coisa é tão importante quanto o superior, ou adequar o meu discurso, adequar minhas propostas, porque é a realidade ali para que eles precisam de fato. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto é que a gente tem a visão também de que a gestão atual não está fazendo nada correto, vou propor tudo diferente. E aí é muito legal tentar entender um pouco das pessoas que estão dentro da administração hoje. Né? Poxa, então conversar com alguns secretários, conversar com pessoas que fazem parte ali da gestão e entender, olha, poxa, me parece óbvio que o município deveria seguir esse caminho, pensar um pouco mais nessa linha. O que vocês estão fazendo? Quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando? Poxa, será que só eu vi que o débito está baixo? Será que o município não viu? Pô, provavelmente ele viu e está tentando fazer algumas coisas. O que ele está tentando fazer? Quais são os obstáculos que ele está enfrentando? Então, assim, a gente está falando de dados, né, uma opção, olhar dados secundários, entender. Está falando de conversar com a população, está falando de conversar com quem está dentro da administração pública, tá? E assim, e aí vão inúmeras outras coisas que fazem com que o candidato ou candidata consigam ter uma melhor percepção ali da localidade para pensar em propostas ali, né? E são todas complementares e auxiliam, tá? Esse é um primeiro ponto do que a gente estava falando. Depois você comentou um pouquinho, né, Paulo, sobre essa questão de planejamento e gestão, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda vê muitos projetos legais que existem no setor público, mas que não decolam, que não saem, que não avançam. A gente costuma dizer que uma frase que a gente tem aqui na Gov é que tem muita iniciativa, né, mas pouca acabativa. Né, porque, assim, eles começam, eles têm vontade, mas sempre tem alguém para ou ir contra, ou é difícil você bancar um projeto sozinho. Aí tem um colega que já fala, já tentamos isso, não deu certo. Falta cadência para o gestor, para a pessoa implementar um projeto, né? E falta também, muitas vezes, um pouco mais de respaldo técnico, tá, Paulo? A gente pega, por exemplo, um município pequeno, tá? Um município pequeno de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, 20 mil habitantes. Poxa, ali a gente tem uma pessoa que entende de ISS. Uma pessoa que entende de educação básica de algum ponto ali específico. Cara, ela não tem nem com quem conversar. Quando tem. Exato, ela não tem nem com quem conversar, tirar as dúvidas, trocar figurinhas ali, né? Então, assim, e assim, Paulo, São Paulo tem as mesmas responsabilidades, né, do que São Paulo de Potengi, que é no Rio Grande do Norte, que tem 10 mil habitantes. Né? Então, assim, as atribuições da administração pública ali municipal é a mesma. Não é porque São Paulo é maior que ele tem mais atribuições do que as cidades menores. Né? Então, assim, é importante reconhecer também essas fragilidades. Né? Então, assim, é difícil para as pessoas que estão ali, sendo que elas não têm, muitas vezes, com quem conversar, com quem trocar uma ideia, buscar formas aí de alavancar esses projetos que isso sai do papel. Tá bom? É um pouco da visão que a gente tem aqui na Gov. E às vezes falta, eu incentivo muito que campanhas, né, tenham um gestor de projeto, né? E muitas vezes falta isso dentro do próprio executivo, né, de acompanhamento de projeto mesmo, de coisas básicas, assim, de curva S, né, de coisa assim, de um PDCA básico, sabe? Enfim, tem um ciclo que vai do planejamento, que tem o desenvolvimento, tem a checagem, tem a ação de melhoria. Muitas vezes o que a gente vê dentro da estrutura de secretarias é que o pessoal não passou pelo primeiro dia de aula de uma graduação de administração pública. Né? Eu já trabalhei em secretaria de meio ambiente, por exemplo, que ninguém entendia de meio ambiente. Assim, o pessoal fazia poda de árvore, mas assim, da questão ambiental em si, não tinha ninguém ali que entendia. Que é bem complexo, né? Essa questão assim da capacidade institucional do setor público assim, é algo muito complexo. Né? Não é só por exemplo, só ter graduação, alguma coisa, não significa também muita coisa. Né? Tem todos os níveis ali, a gente precisa de pessoas que entendam da temática da pasta, a gente precisa de pessoas que entendam de gestão e que todas elas trabalham de forma ordenada, coordenada, para alcançar
um nível aí de entrega de serviço público para a sociedade, né? Assim, eu já trabalhei também no setor público com diversas pessoas que não têm graduação superior, mas que eram excelentes, que eram ótimos e assim, que tem todo como que eu posso dizer, merecem estar onde elas estavam também, sabe? Porque elas, poxa, pessoas super empenhadas e que estavam correndo atrás desse ponto aí. Mas o mais importante que a gente vê principalmente nos municípios é que tem muita coisa que acontece de forma desordenada e não tem ali alguém ou com a visão do todo, né? Seja uma secretaria de governo que tenha essa visão do todo, seja um chefe de gabinete que tenha um pouco disso, seja um gabinete de gestão estratégica, a gente vê que é necessário que tenha-se uma estrutura para isso, nem que essa estrutura seja uma pessoa que consiga estar empoderada pela prefeita ou pelo prefeito ali para conseguir falar com todas as áreas, consiga circular em tudo e consiga ter acesso fácil ao gestor, né, para que os projetos saiam de fato do papel e que os empecilhos sejam superados e consiga evoluir. O que mais tem é vários projetos acontecendo em todos os lados, de forma desordenada, competindo por agenda e recursos, sem ter um objetivo em comum final, sabe? Muitas coisas acontecendo sem estarem alinhadas. E no final, o que a gente quer todo mundo é, poxa, nós como cidadãos e as pessoas e os gestores públicos, poxa, eu acredito muito que a gente quer o melhor para a sociedade, a gente quer entregar coisas de qualidade. Então a gente precisa trabalhar de forma ordenada, coordenada e conseguir ir avançando aí juntos aí para melhorar esse serviço público aí. Com certeza, com certeza. Uma outra perguntinha aqui, Breno. Vocês que estão nessa linha de frente aí do uso de dados e tudo mais, dá para confiar 100% nos dados das bases públicas? Bom, essa é uma das grandes tarefas nossas aqui, uma da grande missão nossa aqui, que é a gente quer melhorar, né, a eficiência de governos utilizando tecnologia para tratar melhor esses dados. O que a gente vê hoje em município, tá, Paulo? A gente vê, por exemplo, a gente chega no município, tem um sistema de contabilidade, um sistema de tributação, um sistema de pessoal, vários sistemas que não conversam entre si. Então, Paulo, se você busca uma informação que poderia estar em dois sistemas, você puxa ela pelos dois sistemas, a informação vem diferente, o dado vem diferente. E é muito complicado, né? Poxa, pensa supondo você como prefeito. Você pede uma informação para a secretária de administração e pede a mesma informação para a secretária de finanças. E vem dois dados diferentes. Como que você consegue tomar a decisão se a gente tem esse problema na qualidade, né? Então, e esses sistemas, justamente por eles não serem integrados, eles dificultam muito a análise e a tomada de decisão sobre a implementação de uma solução, né? E é um pouco da linha que a gente trabalha aqui na Gov. A gente tem uma ferramenta, uma plataforma que ela conecta os sistemas das prefeituras para gerar análises ali, identificar variações, por exemplo, olha, era planejado aqui que você tivesse gastado até tanto, mas você gastou 20% a mais. Poxa, vamos analisar se tem alguma coisa aqui que o município pode fazer. Aí aparece lá uma notificação para a prefeitura. Poxa, você tinha que ter arrecadado tanto, você arrecadou tanto. Poxa, vamos analisar isso. Então, assim, é uma realidade muito forte. Dados não são sempre de qualidade. A gente precisa trabalhar isso da melhor forma para que tudo se conecte e consiga tomar decisões embasadas. Imagina, você está pensando como vai fechar um ano. Pede essa informação para um gestor. Chega lá, vou fechar no déficit de tanto. O outro chega, vou fechar no superávit de tanto. Poxa, como que você toma qualquer decisão se os dados são diferentes, né? É muito complicado exigir isso. Então, assim, a gente acredita muito que essa integração de dados, essa integração de ferramentas vem para ajudar a tomada de decisão e o gestor público aí na totalidade. Para além dessa questão, né, da integração das ferramentas, eu até estava comentando mais cedo essa questão da própria entrada de dados, né, ou da valorização disso, do uso para gestão, e às vezes até a própria desmotivação de quem dá a entrada do dado lá, porque às vezes só dá a entrada do dado porque é a exigência do governo federal, se não der a entrada do dado, não vem verba, né? Então a gente sabe que tem coisa que faz só por obrigação. Vocês conseguem fazer esse cruzamento, tirar esses falsos positivos? Tem alguma coisa que dê para fazer com isso? Isso acontece muito. Isso acontece muito, por exemplo, em dados secundários, né? Quando a gente pega dados, por exemplo, de educação. Dados de educação, em tese, os dados do IDEB, eles são bem confiáveis, né? Poxa, é uma prova que é realizada e tudo mais, eles são bem confiáveis.
Já quando a gente olha, tem uma fonte de informações que, que chama Munic, tá? Que é feita pelo IBGE. É uma pesquisa que ele faz com os municípios. Então pensa, o IBGE manda um formulário gigante para todos os 5.570 municípios responderem, e depois ele retorna isso para o IBGE e ele consegue fazer algumas análises ali. E aí as temáticas normalmente mudam de ano para ano do que o IBGE está buscando. Mas, poxa, é o gestor público adicionando lá. E são temáticas que são muito diferentes. Então, às vezes, numa mesma pesquisa, vai ter dados de recursos humanos, dados de meio ambiente, dados de assistência social e de legislação. As legislações, planos municipais existentes no município, por exemplo. Poxa, para uma pessoa no município responder é um pouquinho complicado. Então, normalmente tem que envolver mais pessoas. São várias pessoas envolvidas no processo que podem acabar influenciando para que os resultados não sejam os melhores possíveis ou que falhe alguma coisa ali. E vamos supor, se mesmo não fossem todas, fosse uma pessoa só respondendo, poxa, será que essa pessoa tem acesso a todas as informações para responder? Ou será que ela, isso aqui eu acho que é tanto, ele vai lá e responde. Então a gente tem isso muito nas bases de dados. Algumas bases de dados não são tão confiáveis, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu pego algum outro dado. A nível de segurança, aí é um pouco mais estadual. Mas, poxa, muda muito da forma como um estado registra os dados de segurança e como outro estado registra. Né? Então, alguns, por exemplo, já separavam feminicídio de homicídios muito antes, aí, por exemplo, de feminicídio ser declarado como uma categoria. Então, assim, a base de dados é diferente. Então, acaba atrapalhando um pouco ali. O que eu acho? O que eu tiro de conclusão disso? Poxa, é muito difícil a gente ter dados perfeitos, a gente tem que entender as limitações deles e saber trabalhar com elas. Então, por exemplo, se você pega um dado e você, como candidata, pega um dado e você desconfia dele por algum motivo, poxa, tenta dar uma pesquisada um pouquinho a mais ali, aprofunda um pouco antes de sair utilizando ele. Ou até mesmo, se você for utilizar, deixa bem claro qual que é a fonte dele, porque aí você também não corre o risco de ser penalizado por isso. Né? Então, assim, a gente tenta buscar trabalhar com os dados que sejam o mais confiáveis possíveis, nem sempre eles vão ser, mas o mais importante é reconhecer isso e saber usar isso a seu favor. Vou te fazer uma perguntinha um pouco mais polêmica agora, Breno. Se tiver um pouco fora do teu campo aí, tudo bem. Não sei se você acompanhou, mas enfim, a gente está tendo algumas polêmicas em relação aos dados relacionados à Covid. Uhum. Né? A gente teve uma polêmica essa semana do horário de divulgação dos dados, né, para não passar mais no Jornal Nacional. Você vê o ponto que a gente chegou nesse país. Então tem uma guerra aí em torno dos dados. E, por exemplo, a própria Prefeitura do Rio, eu acompanhei recentemente, e o próprio governo federal estão querendo rever os dados. Né? Tem aí algumas acusações de que estão tentando desinflar os dados, enfim, não caracterizar as mortes,